A chuva caía fina sobre o telhado da pequena pensão, no subúrbio da cidade, quando Helena apertou os olhos diante do espelho trincado. Os cabelos estavam desgrenhados. A blusa larga escondia um ventre de 5 meses. E, no fundo do olhar castanho, morava o tipo de tristeza que não se explica. Apenas se carrega. Helena tinha 23 anos. Uma mulher jovem, bonita, mas destruída por dentro. A gravidez não foi planejada. Foi consequência de uma das noites mais traumáticas de sua vida. Depois de anos em um casamento com um homem violento e controlador, ela finalmente teve coragem de fugir. Mas o mundo não acolhe mulheres que fogem. Ele julga, aponta, ignora. Sozinha, sem família, sem dinheiro e sem diploma, ela arrumava pequenos trabalhos como podia. Lavava escadas de prédios, limpava escritórios em horários alternados. Fazia o que fosse para garantir o mínimo para si e para o bebê que crescia dentro dela. À noite, voltava para o quarto minúsculo da pensão e chorava sem som. Chorava pelo passado, pelo presente e principalmente pelo medo do futuro. Foi numa dessas noites que conheceu Daniel, um enfermeiro de plantão, que a encontrou desacordada numa escada de emergência, onde ela havia desmaiado por fraqueza. Ele a socorreu, deu comida, fez perguntas que ela não soube como responder. Mas, diferente dos outros, ele não a pressionou. Apenas voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Daniel era gentil, paciente. E aos poucos, Helena começou a confiar. Ele nunca a tocou sem permissão. Nunca a forçou a nada. Apenas escutava. E aquilo era mais raro do que ouro. 2 meses depois, com o parto se aproximando, Helena decidiu ir morar com ele. Ainda com medo, ainda com fantasmas, mas pela primeira vez, sentia que podia tentar. O bebê nasceu numa manhã fria de junho. Uma menina. Cabelos escuros, olhos atentos. Um choro que cortava o peito. Helena a chamou de Alicia. Nome de esperança, nome de recomeço. Daniel registrou a criança como pai. Criaram-na juntos nos primeiros meses. Até que tudo mudou. Helena ainda acordava de madrugada em pânico. Sonhos do passado. Lembranças do ex-marido. Do abuso. Da fuga. Daniel era compreensivo, mas a relação começou a estremecer. Ela desconfiava de tudo. Ele, cansado, começou a se afastar. Então veio o ponto de ruptura. Uma noite, Helena saiu para comprar fraldas e não voltou. Sumiu por dias. Quando retornou, estava diferente. Olhos vazios. Movimentos automáticos. Ela não quis dizer onde esteve. Só dizia: preciso proteger minha filha. Daniel tentou conversar. Tentou ajudar. Mas ela estava decidida. Iria embora com a criança. Acreditava que estavam sendo perseguidas. Que alguém do passado tinha as encontrado. Ele insistiu. Pediu para ficar com as duas. Ela se recusou. E desapareceu de novo. Mas dessa vez, voltou sozinha. Ela não está mais comigo, disse, com os olhos vazios. Não pergunte. Só me deixe tentar de novo. Daniel nunca entendeu, nunca superou, mas respeitou. Helena, agora com o peito vazio e a alma quebrada, começou do zero mais uma vez. Sem a filha, sem Daniel, sem explicações. E como a vida tem formas cruéis de testar, quem já está no chão, um novo homem surgiu em seu caminho. Vinícius Ventura, um empresário rico, sedutor e aparentemente apaixonado. Mas ele não sabia do passado dela, nem do bebê, nem das noites em claro. Helena omitiu tudo. Era sua forma de sobreviver. Casaram-se após 1 ano. Ele a levava para festas, viagens, fazia planos. E ela sorria. Aprendeu a sorrir com perfeição, como uma boneca que só liga quando desejada. 2 anos depois, nasceu Valentina, a filha que cresceu cercada de luxo,
mas também de silêncios, que ninguém ousava quebrar. Helena a criava como uma rainha. Não deixava faltar nada, exceto a verdade. Porque no fundo, em cada aniversário, em cada foto de família, em cada "eu te amo", forçado ao marido, ela lembrava da outra, da filha perdida, da irmã que Valentina nunca conheceu, da promessa que nunca teve coragem de cumprir. E o destino, como sempre, tinha planos. Naquela manhã de domingo, enquanto caminhavam pela praça do centro, Valentina, agora com 6 anos, olhos vivos e curiosos, parou diante de uma garotinha sentada na calçada, abraçadas em um cachorro magro e coberta por um casaco sujo. A menina olhou para ela. Valentina olhou de volta. Um silêncio aconteceu ali. Silêncio de sangue, reconhecendo sangue. E foi então que, com a voz trêmula e os olhos marejados, Valentina segurou a mão da mãe e disse: "Mãe, ela é minha irmã." Helena congelou. Mas a história... a história estava apenas começando. O tempo parou. A frase de Valentina ecoou como um raio num dia ensolarado. "Mãe, ela é minha irmã." Helena sentiu os joelhos falharem. O sangue gelou, como se o passado tivesse puxado sua alma pelos cabelos. Ela olhou para cima para a menina sentada na calçada. Magra, pele pálida, os cabelos castanhos embaraçados, olhos castanhos grandes, semelhantes demais aos seus. A criança abraçava um cachorro, com as costelas à mostra. E mesmo assim, sorria. Um sorriso tímido, como quem não sabe se é bem-vindo ou se deve correr. Helena puxou Valentina pela mão, trêmula. "Vamos, filha, não fale assim." "Mas é verdade, mãe. Eu senti." Aquela frase, aquela palavra, senti, grudou em sua pele como uma cicatriz recém-aberta. Nos dias que se seguiram, Helena não conseguiu dormir. A imagem da menina voltou com força, arrancando a tampa do baú que ela manteve trancado por 7 anos. Alicia, a filha que ela abandonou, a criança que jurou proteger. E entregou, mas nem tudo era como parecia. 7 anos antes, após o colapso emocional, Helena passou semanas internada em uma clínica psiquiátrica, diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático severo e paranoia induzida. Ela via vultos, ouvia vozes, achava que o ex-marido a perseguia, mesmo já morto em um acidente de carro meses antes. Foi nessa fase que, em um acesso de desespero, ela entregou Alicia a uma mulher desconhecida, que prometera dar uma vida melhor. A menina era uma moradora de rua, que frequentava na igreja, onde Helena se escondia. Não houve documento, não houve certeza, só medo, só culpa. Quando saiu da clínica, tentou encontrar a mulher. Buscou em hospitais, igrejas, abrigos, nada. Foi à polícia, mas sem provas, sem nome, sem endereço. A denúncia morreu. E então, como quem cava sua própria lápide, Helena decidiu enterrar Alicia dentro de si. Criou uma nova vida, nova identidade, novo casamento. Mas a dor continuou dormindo com ela, todas as noites. Agora, ver aquela menina era como se o universo tivesse aberto o caixão que ela nunca conseguiu fechar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma garagem abandonada, a menina, cujo nome agora era Lia, acariciava o cachorro, que sempre a acompanhava. Ela não sabia muito sobre sua história. Só sabia que a mulher que a criou sumiu quando ela tinha 4 anos. Desde então, sobreviveu com esmolas, ajuda de feirantes e, às vezes, com a bondade de um garoto chamado Davi, que morava em um orfanato próximo e levava pão escondido para ela. Lia não conhecia seu nome real. Não sabia se já teve pai, mãe, irmãos, mas sonhava. Sonhava com uma casa com jardim, com cheiro de bolo, com gente que chamasse seu nome com carinho. E,
Estranhamente, ela sonhava com uma menina de cabelo liso e vestido claro, segurando sua mão. Naquela manhã na praça, quando viu Valentina, seu coração parou e pulou ao mesmo tempo. Era como se os olhos da garota dissessem o que o mundo inteiro sempre calou. Você não está sozinha. Helena passou 3 dias em silêncio. Não contou nada a Vinícius, que viajava a negócios, nem a filha. Mas a imagem daquela menina continuava ecoando, até que decidiu voltar à praça. Chegou cedo, e lá estava ela, no mesmo lugar, com o mesmo cachorro, olhos atentos. Helena se aproximou, hesitante. Qual seu nome? Lia. Você mora por aqui? Depende do dia. Helena engoliu o choro. Você sabe onde estão seus pais? A menina deu de ombros, mas depois, num sussurro, disse: A mulher que me deixou me chamava de Alicia. O chão sumiu. Helena caiu de joelhos. Chorou sem som. Não havia mais dúvidas. Era ela, a filha que ela entregou, a filha que sobreviveu, a filha que agora era irmã de Valentina. Mas como contar isso? Como recuperar o tempo? Como explicar? Mais do que isso, como encarar o marido, a sociedade, a própria culpa? O tempo agora corria contra o silêncio. Naquela noite, Helena voltou para casa com o coração em frangalhos. Enquanto atravessava os corredores silenciosos da mansão dos Ventura, carregava no bolso o pedaço de papel com o nome de um abrigo infantil, rabiscado por Lia. A menina lhe contara que dormia ali às vezes, quando havia vaga. Outras vezes, se escondia em uma garagem, perto de um canteiro abandonado. Mas o que Helena mais lembrava era da pergunta: Você é minha mãe? Helena não soube o que dizer. Mentir era covardia. Admitir era abrir a porta do inferno. No quarto de Valentina, encontrou a filha sentada na cama, penteando aí o cabelo da boneca favorita. Ela levantou os olhos, curiosa. Mamãe, por que aquela menina parecia comigo? Para Helena sorriu fraco. Só parecia, filha. Mas quando olhei para ela, eu senti uma coisa aqui. Apontou para o peito. Era tipo saudade, mas eu nunca vi ela antes. Helena não respondeu. Apenas a abraçou. Forte, como quem segura o próprio passado nos braços. Nos dias que se seguiram, Helena começou a visitar Lia em segredo. Levava comida, roupas, livros. Tentava conversar, mas Lia era desconfiada. E com razão. A vida já a decepcionara demais para acreditar em promessas suaves. Por que você vem aqui? Perguntou num fim de tarde, o rosto sujo de terra e olhos atentos. Porque eu não consegui te esquecer. Você me conhece? Helena hesitou. A voz engasgou, mas ainda não teve coragem. Mais do que você imagina. Naquela mesma noite, Helena escreveu uma carta. Confessava tudo. Cada erro, cada dor, cada fuga. Era a verdade que ela nunca teve coragem de dizer. Nem a Daniel, nem ao marido, nem à própria filha. Mas rasgou antes do amanhecer. Ela tinha medo. Medo de que Vinícius descobrisse. Ele era um homem frio, vaidoso, orgulhoso. Sempre se gabava de que escolheu uma mulher discreta, com passado limpo, que soubesse se comportar. Helena temia que, ao saber da existência de Lia, uma filha fora do casamento, abandonada, sem registro, nascida de um trauma, ele a expulsasse. Ou pior, levasse Valentina embora. Então, ela continuou no silêncio. Mas o silêncio tem um custo. Valentina começou a mudar. Passava os dias inquieta, perguntando pela menina da praça. Desenhava 2 meninas de mãos dadas. Insistia em visitá-la. Sentia mais do que podia entender. Até que, em um sábado qualquer, o destino resolveu agir. Vinícius voltava de viagem mais cedo.
e decidiu buscar Valentina na escola. Estava curioso sobre os desenhos que ela andava fazendo. E foi então que viu Helena na calçada, agachada, abraçada a uma menina de rua, com uma sacola de roupas, um sorriso triste e olhos marejados. Parou o carro bruscamente. Ficou observando de longe. Não precisou perguntar nada. Sabia. Sabia que aquela menina era mais do que parecia. E pela primeira vez, soube que Helena escondia algo. Algo grande. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Vinícius observava. Valentina desenhava. Helena fingia que tudo estava normal. Mas o mundo já estava desmoronando por dentro. Quando Valentina foi dormir, ele se aproximou da esposa. Quem é aquela menina? Helena travou. Responde! Ela não conseguiu. Ele insistiu, gritou, exigiu. E no fim, ela contou. Tudo. A história com Daniel, a gravidez, o abandono, a crise, a entrega, a culpa. E agora, o reencontro. Vinícius a olhou como se olhasse para uma estranha. Você enganou todo mundo. Eu enganei a mim mesma. Por medo. E agora? Vai trazer ela para cá? Criar uma mendiga na nossa casa? Explicar para os meus sócios que sua filha bastarda vai dividir quarto com a nossa? Helena o esbofeteou. Foi instintivo. Foi desespero. Foi dor. Alicia é minha filha, e você não vai impedir que eu a abrace de novo. Ele foi embora. Bateu a porta. E, de repente, o que era medo virou liberdade. Na manhã seguinte, Helena pegou Valentina pela mão e disse: Quer conhecer sua irmã? Valentina sorriu. E enquanto caminhavam pela mesma praça, onde tudo começou, o vento parecia mais leve. O passado, menos cruel. O futuro, possível. Porque agora, elas seriam 3. E juntas, reconstruiriam o que o destino tentou apagar. O sol estava alto quando Helena voltou à praça com Valentina. O coração batia descompassado. As mãos suavam frio. E a única coisa que ela conseguia pensar era: ela vai me perdoar. Lia estava no mesmo lugar, sentada ao lado do cão de estimação, que ela chamava de Pingo. A menina brincava com um pedaço de madeira riscado, como se fosse um boneco. Quando viu Helena, olhou com cautela, mas foi Valentina quem correu primeiro. Oi, eu voltei. Lia abriu um sorriso discreto, mas sincero. Você trouxe sua mãe de novo? Valentina assentiu. Ela quer falar com você, mas é segredo. Lia olhou para Helena com desconfiança. Helena se agachou, olhou nos olhos da menina e respirou fundo. Você lembra quando me perguntou se eu era sua mãe? A menina assentiu, séria. Eu não respondi antes porque tive medo. Medo de você me odiar. Medo de não saber como cuidar de você depois de tudo que deixei acontecer. Mas hoje, eu só tenho medo de perder a chance de fazer certo. Lia franziu a testa. Então, sou mesmo sua filha. Os olhos de Helena se encheram d'água. Sim, Alicia. Você é minha filha. O nome verdadeiro. Lia piscou, surpresa. Foi como se o mundo parasse de girar por um segundo. Ela não disse nada, apenas se levantou e, devagar, encostou a testa no ombro de Helena. Helena a envolveu nos braços, com uma força silenciosa. E Valentina, ao lado, abraçou as duas. Naquela calçada de cimento rachado, entre folhas secas e o cheiro de fumaça de ônibus, 3 corações se encontraram pela primeira vez. Nos dias seguintes, Helena tentou legalizar a guarda de Alicia. A menina precisaria passar por exames, documentos, acompanhamento psicológico. Valentina estava radiante. Queria dividir o quarto, os brinquedos, a vida. Mas nem tudo era simples. O abrigo que acolhia Alicia exigia autorização oficial de reconhecimento, e os registros do nascimento eram inexistentes.
Tudo o que Helena tinha era sua palavra. Foi então que uma assistente social sugeriu: você tem alguma testemunha? Alguém que possa confirmar essa maternidade? Helena engoliu seco. Ela tinha, mas havia anos que não falava com ele. Naquela mesma tarde, ela foi até um hospital público, no centro da cidade. Depois de muita insistência, conseguiu encontrar um nome na ficha: Daniel Ribeiro, enfermeiro, setor de pediatria. Ao entrar na ala pediátrica, o tempo voltou. O cheiro de álcool, o som de monitores, o branco das paredes. E então, lá estava ele, Daniel, cabelos um pouco mais grisalhos, um pouco mais magro, mas os mesmos olhos bons, o mesmo andar calmo. Helena congelou, mas ele a viu. Helena, ela assentiu em lágrimas. Preciso da sua ajuda, mas antes, preciso pedir perdão. Os dois foram até a lanchonete do hospital. Sentaram-se. Um silêncio doloroso tomou conta por minutos, até que Helena começou a contar tudo. Eu estava doente, Daniel. Achei que estavam me perseguindo. Entreguei a Alicia para uma mulher que prometeu cuidar dela. E nunca mais a vi. Eu tentei, mas ninguém acreditou em mim, nem eu mesma. Daniel escutava em silêncio. Não interrompia, não julgava. Agora eu a reencontrei. Ela está viva, nas ruas. E eu só quero ser mãe dela de novo. A emoção escapou como uma represa rompida. Daniel segurou sua mão. Eu sempre soube que você amava aquela menina. Eu vi, mesmo quando o mundo dizia o contrário. Se você precisar de mim, estou aqui. Helena chorou, mas dessa vez, não de dor, de alívio. Com a ajuda de Daniel, o processo de reconhecimento oficial de Alicia como filha de Helena começou. Exames, registros, testemunho. As coisas começaram a se alinhar, mas enquanto isso, Vinícius voltou. Frio, duro, com advogados. Se essa menina entrar nessa casa, eu tiro Valentina de você. Helena se manteve firme. Você não vai tirar minha filha, Vinícius, porque agora eu sei quem eu sou e quem eu não quero mais ser. Valentina, ouvindo a briga da porta, correu para abraçá-la. Eu quero ficar com a mamãe e com a minha irmã. Vinícius, derrotado pelo próprio orgulho, partiu, batendo a porta do passado atrás dele. Na semana seguinte, o juiz concedeu a guarda provisória de Alicia a Helena. A primeira noite das 3 juntas foi cheia de histórias inventadas, risadas tímidas e uma promessa selada com travesseiros. Nunca mais vamos nos perder. Se essa história está mexendo com você, comenta aqui embaixo. Você acha que Daniel e Helena deveriam recomeçar juntos? Ou ela deve seguir sozinha com as filhas? A casa estava em paz. Era estranho, depois de tantos anos, sentir o silêncio como abrigo. E não ameaça. Helena se movia pela cozinha com leveza. Alicia e Valentina riam na sala, disputando uma partida de cartas, com uma pipoca entre as duas. Daniel passou para visitar, como fazia quase todos os dias. Trazia frutas, palavras gentis e uma tranquilidade que só os anos trazem. As duas estão bem. Parece que foram feitas uma para a outra, ele disse, observando as meninas com ternura. Helena assentiu. É como se o tempo tivesse nos devolvido o que o medo tentou roubar. Mas o tempo nem sempre devolve inteiro. Naquela semana, um envelope chegou pelo correio. Sem remetente. Papel pardo. Selado à mão. Helena abriu, curiosa. Dentro, uma única folha. Você sabe que ela não é só sua. E se não contar, eu conto. Assinatura: Aline Lemos. O nome caiu como um trovão. Aline. A mulher que ela entregou a Alicia, anos atrás. A mulher que sumiu. O coração disparou. As mãos tremeram. Helena olhou para as filhas brincando e soube que algo estava prestes a desmoronar.
No dia seguinte, Aline apareceu. Bateu a porta no meio da tarde. Cabelos presos. Pele marcada pelo tempo. Olhar duro. Estava diferente. Mais amarga. Mais ferida. Você demorou para me procurar, Helena. Você sumiu com minha filha. Eu salvei sua filha. Você estava surtada, lembra? Eu que cuidei, dei comida, dei abrigo. Eu que fui mãe quando você desapareceu. Helena respirou fundo. Tentava manter o controle. Mas o que Aline disse em seguida mudou tudo. Você nunca se perguntou por que Alicia tem esses olhos? Por que nunca precisou de remédios como você precisava? Por que ela não tem a sua carga genética completa? Helena arregalou os olhos. O que você está dizendo? Ela não é filha do Daniel. Silêncio. Naquela semana que você fugiu, você estava com outro homem. Lembra? Um desconhecido. Um que te deu abrigo na igreja. Vocês ficaram juntos, mesmo sem consciência. Eu vi. E depois você voltou, grávida, sem lembrar. Você achava que era do Daniel, mas nunca fez teste nenhum, né? Helena ficou pálida. Mentira. É, então faz o teste, porque eu tenho provas, cartas, fotos, diários seus da época. Ela puxou uma pasta. Helena tremia. E o que você quer com isso agora? Reconhecimento, justiça e uma parte do que é meu. Porque essa menina cresceu comigo até os 4 anos. E agora você aparece e vira a mãe perfeita? Não vai ser assim. No dia seguinte, Alice ouviu uma conversa escondida. Pegou a pasta que Aline deixara. E então leu. Leu as cartas antigas. Os trechos dos diários. E entendeu. Daniel não era seu pai. Helena talvez não lembrasse como ela foi concebida. E a vida tinha mais buracos do que respostas. Alicia se trancou no quarto. Chorou a noite inteira. Helena tentou abrir a porta. Filha, por favor, me escuta. Alicia respondeu com a voz embargada. Por que você não me contou? Eu achei que finalmente eu tinha um lugar. Helena chorava do outro lado. Porque eu achei que se eu dissesse, você não ia mais querer ficar, e eu não suportaria te perder de novo. Na manhã seguinte, Daniel apareceu. Helena contou tudo. Você não é o pai biológico. Ele a interrompeu com um gesto calmo. Não precisa dizer mais nada. Eu já sabia. Como? Os olhos dela. Não são os meus, mas o amor que eu tenho por ela é. Helena desabou em seus braços. Daniel, no mesmo dia, falou com Alicia. Sentaram-se no quintal, ao lado do pingo. Ela olhava para o chão, abraçada ao cachorro. Você está brava comigo? Ele perguntou. Não, só perdida. Tudo bem ficar perdida. Mas quando você quiser se encontrar, eu estarei aqui. Não importa o que o sangue diga. O que importa é o que o coração não cala. Alicia o abraçou, forte, e pela primeira vez disse: Pai. Na semana seguinte, com apoio da justiça e documentos apresentados, Helena conseguiu a guarda definitiva de Alicia. Mas não como quem vence uma batalha, e sim como quem sobrevive à própria história. Com prazer. Agora chegamos ao capítulo 6, o grande final, onde todos os caminhos se cruzam e as feridas começam, finalmente, a cicatrizar. Esse encerramento será profundo, emocionante e com a força de um recomeço verdadeiro, como um filme que deixa o público com o coração na mão e lágrimas nos olhos. Prepare-se! O inverno havia chegado, mas naquela manhã, o frio não venceu o calor dentro da casa. Helena acordou cedo. Fez café com calma. Esquentou o leite preferido de Valentina. Cortou o pão como Alicia gostava, sem as pontas, recheado com margarina e açúcar, como nas manhãs que ela mesma nunca teve na infância.
As duas meninas dormiam no mesmo quarto agora, uma do lado da outra. Dividiam cobertores, histórias, sonhos e sangue. Valentina havia dito dias antes, com a voz firme de quem sabia mais do que aparentava. Mamãe, a gente já era irmã mesmo antes de saber. A gente só estava esperando encontrar uma a outra. Helena chorou escondido naquela noite, porque sabia que era verdade. Daniel se tornou presença constante. Depois da revelação de que não era pai biológico de Alicia, o que poderia ter se tornado um abismo, se transformou em ponte. Ele a levava para a escola, contava piadas sem graça, fazia panquecas aos domingos e era chamado de pai todos os dias, porque ele escolheu ficar. E o amor escolhido, Helena entendeu agora, é muitas vezes mais forte do que o amor imposto pelo destino. Eles não voltaram a ser um casal, mas foram algo maior, uma família em reconstrução. Quanto a Aline, a mulher que criara Alicia nos primeiros anos, ela não desapareceu, mas também não venceu sua amargura. Tentou interferir judicialmente, mas recuou após um último encontro. Foi numa tarde cinzenta. Alicia, com o coração em paz, olhou para ela e disse: "Obrigada por ter cuidado de mim quando a minha mãe não podia. Mas agora, eu sei quem eu sou, e é com ela que eu quero ficar." Aline abaixou os olhos. Não pediu desculpas, mas também não voltou. No aniversário de 8 anos de Alicia, Helena organizou uma festa simples no quintal. Balões reciclados, bolo feito em casa, suco de caixinha e amor por todo lado. Daniel colocou uma mesa com fotos antigas, uma moldura vazia no centro, onde agora havia um retrato das três: Helena, Valentina e Alicia, abraçadas, de olhos fechados e sorriso de verdade. A vizinhança apareceu. A escola de Valentina mandou cartinhas. Até o Pingo ganhou uma coleira nova. Durante os parabéns, Alicia fez um pedido silencioso. Depois, cochichou para a irmã: "Pedi que a gente nunca mais se perca." Valentina respondeu: "A gente se achou boba. Agora ninguém solta." E no fim da tarde, quando os balões já voavam pelo céu e os risos viravam lembrança, Helena olhou em volta e percebeu: o que ela tinha construído ali não era apenas perdão, era raiz. Não importava o sangue, não importava os erros, importava o que resistiu, o que foi resgatado, o que recomeçou. E quando Valentina correu em sua direção, com os olhos brilhando, puxando Alicia pela mão e gritando: "Mãe, vem tirar foto com a gente!" Helena sorriu, porque naquele momento ela não era a mulher marcada por traumas, nem a mãe que errara tanto. Ela era lá, e no coração daquelas meninas, era onde o amor agora morava. Essa história mexeu com você? Então comenta aqui embaixo. Você acredita que é possível recomeçar, mesmo depois de tantos erros? Você perdoaria sua mãe? Acredita que o amor pode curar feridas antigas? Se você se emocionou com essa história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui toda história tem alma, reviravolta e coração. E se quiser ver mais histórias assim, comenta. Quero mais reencontros emocionantes.